já estamos de volta com o programa Manhã da Piedade, ao vivo aqui pela sua TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, padroeira de Minas, né? E nós voltamos a falar sobre os 3 anos da tragédia ambiental de Mariana. Conosco hoje estão o coordenador de Inclusão e Mobilidade Social do Ministério Público de Minas Gerais, André Sperling, e também a professora de Direito Ambiental da Faculdade Milton Campos, Fernanda Mendes. Bom, para fechar essa questão dos direitos dessas pessoas atingidas aí por esse desastre ambiental, André, o que ainda falta na prática, de fato, para que essas pessoas sejam atendidas no total aí, em relação aos seus direitos? Eu acho que o que falta é a gente realmente ouvir as pessoas, né? Então, nós recentemente realizamos um termo de ajustamento de conduta que conhecido por TAC Governança, que modificou a forma como isso era feito. Houve um acordo no começo, logo depois do desastre, que o pessoal chama de TETAC. O pessoal chamou de acordão também. Foi o governo do estado de Minas, o governo federal, o governo do Espírito Santo, junto com as empresas, criaram uma série de programas, né, que iam ser implementados ao longo da bacia, que tinham por objetivo a recuperação ambiental e a reparação dos danos. Eram 42 programas. Quem executar esses programas seria uma fundação que foi criada pelas empresas, que é a Fundação Renova. O que a gente percebeu é que esses programas eles foram pré-estabelecidos sem ouvir a população. Então, as pessoas... Não houve um planejamento, talvez, também. Houve um planejamento, mas o planejamento foi equivocado. Na realidade, foi que as pessoas tinham que se adaptar aos programas para serem elegíveis para o programa. Ou seja, não era o programa que tinha que se adaptar à pessoa, era a pessoa que tinha que se adaptar ao programa, né? Então, e aí a dificuldade, né? Fica difícil, né? Porque por mais que você tente elaborar um programa, você nunca vai conseguir contemplar toda a realidade. Então, nós fizemos agora um acordo recente, onde a gente prevê que toda a bacia vai ter direito a ter comissões de atingidos em cada cidade, junto com assessoria técnica, escolhida pelos próprios atingidos. Isso tudo vai ser pago pela Fundação Renova. E a gente imagina que quando todo mundo tiver comissão de atingido e assessoria técnica, isso inclusive no litoral do Espírito Santo, né? Essas pessoas vão estar organizadas e tem mecanismos de participação dentro da Fundação Renova, no Conselho Curador, e dentro do CIF, que é o Conselho Interfederativo, que foi um órgão criado para regular as ações da Renova. Os atingidos vão participar do CIF também. Então, a gente criou instâncias de participação e está tentando fazer com que toda a bacia seja ouvida. Se eles forem ouvidos efetivamente, a gente vai ter condição de fazer uma indenização verdadeira, né? Se nós, de cima para baixo, formos dizer o que as pessoas têm que ter como indenização, vai ser uma indenização falha, vai ser injusta. Não, né? vai contemplar todas as realidades. Todas as realidades. E só quem sofreu o dano é que pode dizer o que ele quer como indenização. Né? Quem sou eu ou quem é a empresa que é a causadora do dano para dizer qual que é a indenização. Né? Então, a gente pretende que agora, com esse novo sistema, uma vez implementado em toda a bacia, que a gente possa efetivamente trazer a voz dos atingidos para esse processo e que eles possam efetivamente fazer as reivindicações deles, mas de forma técnica, de forma empoderada e não simplesmente uma bandeira. Quer dizer, vai ter gente falando, olha, você perdeu isso, você perdeu o direito à produção disso, as coisas calculadas, né? E muita gente também consciente do seu dano, porque tem gente, como eu já disse, que nem tem consciência que teria direito. Por exemplo, que tem direito a uma educação de qualidade, porque a escola foi destruída e não é qualquer escola que vai vir agora. Tem que ser uma escola que seja de qualidade. Então, a ideia é que, ao longo da bacia, a situação, com o tempo, melhore, não volte à situação que estava antes. Né? As empresas têm a obrigação de melhorar a situação de todo mundo, porque elas causaram um sofrimento que não tem reparação. Né? Não tem. Agora, falando de questões ambientais, Fernanda, 3 anos já, muito se falou depois, né, deste desastre ambiental e uma legislação mais severa. Houve alguma mudança de lá para cá em relação à legislação ambiental? Olha, em termos genéricos de meio ambiente, flora, né, não. A questão da Mata Atlântica continuou mesmo, a questão do Código Florestal, né, APP, desde 2012 é a mesma lei. A questão hídrica,
também é bastante preocupante, porque quando a gente fala em meio ambiente, a gente tem a água em 3 vetores. A água, ela é bem ambiental, ela é recurso hídrico em termos de insumo, de processo produtivo e consumo, tá? Ela é um bem consumível, tá? E ela é também um bem mineral, né? Se ela for classificada como água mineral. E nessas 3 vertentes, ela vai ter um tratamento jurídico diferenciado desde a Constituição, né? Então, por exemplo, na questão de domínio hídrico que está na Constituição, o Rio Doce é um rio de domínio da União, que está sob a gestão da União. Por quê? Porque ele perpassa mais de um estado. Enquanto que o Rio Gualacho, que foi diretamente atingido, que é um tributário, um afluente do Rio Doce, ele é mineiro, né? Por quê? Porque ele tem nascente e foz dentro do estado de Minas Gerais. Então, a bacia hidrográfica como um todo, ela deve respeitar inicialmente o planejamento realizado na bacia do Rio Doce, né? Por quê? Porque todas as subbacias acabam sendo interdependentes entre si e da bacia do Doce. A questão que mais preocupa é, será possível a reconstituição do rio? Né? Já troquei ideia com pessoas da área técnica, hidrólogos, hidrogeólogos, e ninguém sabe ao certo se seria mais eficiente arrumar uma tecnologia para tirar a lama, né, do leito do rio, das margens, né? Então, você já pensou, são 32 milhões de metros cúbicos de lama que escoou, né? É muita coisa. A maioria dele parou na usina hidrelétrica de Candonga, né? Continuando mais ou menos uns 6 milhões de metros cúbicos até o mar, tá? Então, nessa grande quantidade, antes de Candonga, o que seria o ideal, ao meu ver, mas obviamente não sou da área técnica e sim jurídica, seria sim a intervenção para a retirada dessa lama. Por quê? Igual o doutor André falou, a hora que chove, a hora que tem alguma intervenção, reaviva toda a tragédia. Tem tudo à tona novamente. Sim, né? E assim, a questão de falar, a lama não é tóxica. Bom, tudo que tem em excesso acaba se tornando tóxico. Então, quando você tem uma concentração de ferro mínima, a água é potável. Uma concentração de alumínio e de manganês mínima é potável. Agora, está milhares de vezes maior o percentual possível, né, da presença dessas substâncias na água. Então, ele prejudica a questão de produção agrícola, ele prejudica a questão animal, né, e muito mais Toda a questão uma cadeia. humana, né? Então, e assim, qual que será a tecnologia utilizada para a recuperação? Isso ainda é um desafio, né? Sim, pelo que eu li, né, de notícias e de estudiosos da área técnica, ainda é um desafio. Agora, eu queria falar da questão da fiscalização. Como que são feitas essas fiscalizações hoje nessas barragens? A periodicidade, ela traz segurança para a população, para todos que moram ali nas proximidades? Tem 2 vias de fiscalização, né? Na realidade, uma pela Lei 12334 de 2010, que instituiu o Sistema de Segurança de Barragem, colocou o DNPM, hoje a ANM, né, Agência Nacional de Mineração, como responsável pelo monitoramento dessa segurança. Só que o que acontece? O DNPM tem poucos fiscais para ficar indo em loco para olhar isso todo mês, né? Assim, é impossível. Então, eles criaram uma sistemática de automonitoramento, onde a própria empresa faz relatórios de automonitoramento e quando tem alguma questão que foge do padrão, ela tem que ir fazendo relatórios quinzenais até comprovar a conformidade com aquela segurança nas conformidades da regulamentação técnica do DNPM, tá? E aí, assim, se for um fiscal lá durante isso e pegar que aqueles relatórios não estão em conformidade com a realidade, aí terá as penalidades. E tem também a prestação de contas em termos de resíduos sólidos para o órgão ambiental estadual que licencia, né? Mas, assim, é muito difícil você ter
tanto pelo órgão ambiental estadual quanto pelo DNPM-ANM, um corpo de funcionários suficiente para fazer essas vistorias para em acompanhar isso loco. mais de perto, né? Sim, então assim, eu acho que até um dos erros hoje é essa questão do automonitoramento, né? Todo mundo se automonitora em termos ambientais, em termos minerários. Então, talvez pela cultura brasileira, essa não seja a via mais adequada, né? Deveria utilizar talvez a tecnologia. Né? Bom, e falando em barragem, nós temos um gráfico com dados da FIAM, Fundação Estadual de Meio Ambiente, da situação das barragens no estado de Minas Gerais. Eu queria discutir isso com vocês, né? Das 698 barragens cadastradas no Banco de Declarações Ambientais, isso no ano de 2017, né? Então, a mineração está aí com 62,3%. Como que a gente pode analisar isso? A verdade é que é um estado minerário, né, Minas Gerais. Então, nós temos aí esse método de produção de minério de ferro, utilizando muita água para a produção, é um método que tem que evoluir. Né? Há outras formas de produção de minério de ferro sem precisar gerar tanto resíduo líquido como faz, né? Só que são métodos mais caros, um pouco mais caros. Então, o que precisa efetivamente é uma legislação, e já existe, né, aí um projeto que chama Mar de Lama Nunca Mais, um projeto que está para ser votado, que foi iniciativa do Ministério Público, mas ele enfrenta certas resistências na Assembleia, porque nós sabemos do poder das mineradoras, né, que é muito grande. Então, qualquer projeto que afete a rentabilidade, o lucro dessas mineradoras, ele encontra dificuldade de passar. A ideia é que os métodos evoluam, né, e a gente produza menos resíduo líquido para que não tenha necessidade de ter tantas barragens assim, né? Então, a gente imagina que o retorno da Samarco, quando acontecer, seja através de um método novo, né, onde gere menos resíduos líquidos. Então, isso vai, claro, tem o trabalho de onde nós vamos colocar isso, tem todo um processo também, existe uma dificuldade, mas o risco de rompimento é muito menor, né, de alguma barragem, e gera menos volume como um todo. Agora, a grande dificuldade, como a doutora colocou muito bem, é a fiscalização. Esse método de autofiscalização é um método que a gente já viu que não deu certo, né? Ou seja, a barragem de Fundão rompeu mesmo, porque esses métodos de risco, na realidade, existem parâmetros que eles avaliam. Qual que é o risco da barragem romper? Então, assim, risco aceitável é 1 em 10 milhões, isso é aceitável. Não, é 1 em 100 milhões, tem alguns parâmetros que eu não sei exatamente quais são, mas são desses níveis. E às vezes, não é mais 1 em 10 milhões, é 1 em 9 milhões. A diretoria fala, ainda está muito difícil de romper. Vamos continuar desse jeito, não precisa fazer a reforma que tem que fazer. E aí acontece o desastre. Então, eles se automonitorarem, eu acho muito complicado. E outra coisa que é muito importante é a forma de construção das barragens. Nesse projeto Mar de Lama Nunca Mais, a forma de construção da barragem de Bento Rodrigues vai ser proibida no futuro. Só que Fundão, a barragem de Fundão é uma barragem que é mais barata para ser construída. Por isso também corre mais risco de romper. Então nós queremos mudar os padrões de construção das barragens por barragens mais seguras e mais caras. E aí sempre a gente tem a resistência das empresas que não querem gastar dinheiro, infelizmente, visam apenas o lucro, né? Não visam a segurança da população. Como um todo. Bom, e aí a gente entra na questão do marco regulatório da mineração. Quais são as principais mudanças propostas, previstas, Fernanda? Olha, na realidade elas estão muito mais em termos de procedimento administrativo, né? Para desburocratizar e sistematizar de forma diferente os procedimentos administrativos pelos quais o requerente vai ter que passar na Agência Nacional da Mineração. Nós até temos alguns destaques, né, dessas propostas para complementar a sua fala, pedir a produção para colocar para a gente. Mas sim, pode dar continuidade. Então. Bom, foram vários substitutivos, né, do marco regulatório e teve inclusive um que agora não prospera mais, que era até mesmo para que o DNPM já fizesse o termo de referência do estudo de impacto ambiental.
né? Ou seja, meio que invadindo a esfera do licenciamento ambiental. Bom, e como você disse, tem a criação da Agência Nacional de Isso. Mineração, né? A extinção do DNPM. Isso. Só que até isso, assim, já foi instituído, só que ainda não foi instalada a Agência Nacional de Mineração. Tá? Vai ter uma sistemática também de funcionamento diverso em termos de pesquisa e lavra, né? Tem também uma discussão sobre a questão de licitações para exploração do minério. Tem prazos também, de 40 anos renováveis, prazos, né? Então, se você vai ter uma concessão de lavra em determinado período, você vai ter que renovar, então vai ser analisado se você está efetivamente trabalhando em prol do interesse nacional, porque a atividade minerária, inclusive, assim, tem muita gente que fala, eu tenho que suportar a mineração na minha terra. Tem. Né? Se você não quiser vender, fazer o contrato de compra e venda, você vai ter que submeter uma servidão minerária. Essa servidão minerária você continua no proprietário e como no proprietário você vai ter uma participação nos lucros da empresa. Da empresa. Temos mais algumas questões para pontuar também, que é a receita bruta da venda, deduzidos aí tributos efetivamente pagos sobre a comercialização de bem mineral. E as alíquotas também, né? Então, isso aí vai ter, porque assim, a alíquota ela vai até 4%, mas depende do tipo de minério, né? Então, vai de 0, alguma coisa até 4%. E tem uma proposta, inclusive, para que ela oscile conforme o mercado. E vai haver uma mudança na distribuição entre absurdo, estados né? e municípios? Isso ainda está muito... Não. Em termos assim, de participação de Estado, município e União, vai continuar mesmo Não muda até nada. hoje. Mas eu entendo que as alíquotas são muito baixas, né? Se a gente pegar um padrão internacional de mineração, o minério de ferro no Brasil tem uma alíquota muito baixa, e outros minérios, se a gente comparar, por exemplo, com o Canadá, com a Austrália, nosso minério aqui, o custo para as empresas em termos de alíquota é muito barato, e o sistema de produção aqui também é um sistema que não custa caro, porque a nossa abundância de água é muito grande, né? Então, era muito grande, né? Hoje em dia... Tem reduzido bastante, né? Quer dizer, estamos acabando com ela justamente porque não estamos cuidando da forma como deveria. Então, eu acho que já está na hora da sociedade tomar consciência, né? E a gente está percebendo que nós estamos numa mudança institucional onde o caminho parece ser diminuir a importância das licenças ambientais, diminuir a importância da sociedade no controle e simplesmente buscando o aumento dessa atividade de mineração ou da atividade de exploração do meio ambiente em prol do lucro e do mercado, né? Eu não acredito que eu acho que isso é uma evolução, né? Eu acho que a nossa sociedade precisa se preocupar com o meio ambiente, as empresas têm que ser empresas responsáveis, porque não é só explorar, ir embora e deixar um buraco no lugar, a atividade da cidade destruída, né? Então, porque a cidade ela vive em volta da mineração, só que isso um dia vai acabar. Então, se você está lá usufruindo daquele patrimônio que é da cidade, que é do subsolo da cidade, você tem que pensar no futuro dessa cidade quando você não estiver mais lá. Não é só sugar tudo que tem lá e abandonar depois. Então, eu acho que toda atividade minerária tem que dar um retorno para a sociedade para que ela seja autossustentável depois que ela sair de lá. Porque é um bem finito, né? Porque é um bem finito, não é algo que vai ser produzido para sempre lá. Então, é só daqui a 30 anos, mas 30 anos chegam. Né? Tem que buscar outras pontes e é rápido economia. 30 anos. Se a gente for ver, então, quer dizer, você está trabalhando, mas o seu filho, no futuro, não vai ter nada para fazer naquela cidade porque a mineradora foi embora. Então, as mineradoras têm a obrigação de construir algo na cidade que seja algo além da mineração, que proporcione a essa população um modo de vida no futuro. E não transformar aquilo numa cidade fantasma, como a gente sabe que isso acontece, né? Bom, eu agradeço muito, nosso tempo já esgotou, a participação de vocês, muito obrigada e que vocês continuem, né, gente, levando o trabalho de vocês no auxílio aí dessas pessoas vítimas dessa tragédia ambiental. Muito obrigada, Fernanda, muito obrigada, André. Muito obrigado.
Bom dia para vocês. Bom dia. Bom, e agora nós vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta contando a história da paróquia Nossa Senhora de Nazaré. Conhece? É daqui a pouquinho, então nós vamos trazer para você.